Olá! No podcast de hoje, É Assim Que Se Faz, nós vamos falar sobre um tema muito importante. E para falar desse tema, eu estou com o Rodolfo aqui. Rodolfo, seja bem-vindo. E é uma conversa, um bate-papo, só que a gente vai transformar esse bate-papo num momento de aprendizado. Obrigado, Rodolfo. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar falando com vocês aqui. Rodolfo, o que é um controle crítico? Bom, primeira coisa, né? Controle crítico é a menina dos olhos de ouro. Né? Tá todo mundo voltado agora para entender o que é controle crítico. Né? Controle crítico ele nasce de uma metodologia chamada HIRA, né? Que é uma identificação de perigos e análise de risco, que é adotada pela Vale, onde tem o objetivo de mapear os eventos materiais indesejados, os chamados MOEs. Né? Onde aí dentro dessa metodologia, quando a gente vai mapear os controles mitigatórios ou preventivos, a gente vai classificar os controles críticos. Rodolfo, dá um exemplo. A gente fala muito na teoria. Um exemplo de controle crítico hoje aqui. Bom, o controle crítico ele tem que ter o poder de bloquear a materialização daquele evento, né, daquela ameaça chegar naquela situação que a gente quer evitar. Então, por exemplo, um sistema de SPDA, ele é um sistema independente, onde ele vai atuar independente de uma pessoa ou não apertar um botão, por exemplo. Então ele tem que ser um controle que ele seja robusto, poder de interromper a sequência de eventos, né? E diferente dos outros controles, que não sejam importantes, né? Mas o controle crítico, uma dica que a gente dá é o seguinte: se você tirar esse controle crítico, ele aumenta significativamente a condição de risco daquele evento. Perfeito. Então, se a gente fosse falar na questão de condução de automóveis, a telemetria seria um controle crítico? Exato. A telemetria ele é um sistema, né, onde ele é classificado ali como um controle crítico para alguns MOEs, como por exemplo colisão com transporte coletivo, atropelamento, onde se você tirar esse controle, ele aumenta significativamente a condição de risco. Pessoal, vocês estão gostando dessa conversa? Eu acho que é bem transparente, bem direta. Agora, uma dúvida aqui. Como funciona esse controle crítico? Como é que você testa para saber se o controle está ativo, Rodolfo? Bom, dentro da metodologia do HIRA, né, que ele é definido dentro da PNR 33, um ponto muito importante é a gente testar os controles críticos. Então, como que a gente pode testar os controles críticos? Após fazer todo o mapeamento e a classificação dos controles críticos, a gente precisa ir a campo realmente lá e testar, ver se está funcionando ou não, se está faltando alguma situação. Então, para isso, depois que a gente analisa o bow-tie, que é uma técnica de análise de risco, cada controle crítico a gente vai desenvolver o one-pager. Agora a gente vai fazer uma verificação de um controle crítico no campo, porque o controle tem que ser feito no campo. E agora a gente está se dirigindo para olhar o controle crítico, descarga, Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica, SPDA. Rodolfo, nós temos aqui nesse ambiente um controle crítico que está ativo. Olá, tudo bem? Bom, hoje a etapa nossa aqui é fazer o teste de controle crítico. Então eu estou aqui com o meu one-pager do SPDA e a gente está em campo aqui para analisar o sistema de SPDA. O que é importante a gente identificar? Dentro do one-pager existe aqui os critérios de desempenho desse controle crítico, onde ele precisa estar íntegro. A gente pode analisar que toda a haste, todo o sistema está íntegro, não está danificado. E depois a gente pode ir lá no escritório olhar o laudo de SPDA, ver se ele está funcionando adequadamente. Um outro abrigo seguro que a gente tem é o ônibus, né, que embora ele não tenha um SPDA, ele é classificado como um abrigo seguro e está disponível na frente de trabalho também. O SPDA e mais o ônibus que faz parte desse controle crítico, seria isso? Exato. O controle crítico é abrigo seguro. O que é classificado como abrigo seguro? Ônibus, ambientes fechados, isolado do piso, né, e ambientes também que tem o sistema de SPDA, que é o para-raio com a haste e a brita de isolamento do solo. A gente pode dizer também que o alerta vermelho, o alerta amarelo faz parte desse processo? Sim, o monitoramento e a detecção de descargas atmosféricas é um outro controle crítico também dentro do MOE de atingido por descargas atmosféricas. O ônibus sendo um abrigo seguro, em que condição que o ônibus tem que estar? As janelas fechadas? Explica pra gente isso aí. Bom, o ônibus ele é uma estrutura metálica isolada do solo, né? Então por isso ele é classificado como um abrigo seguro em condições de descargas atmosféricas, mas é muito importante que as pessoas, quando estiverem num abrigo seguro, dentro de um ônibus, dentro de um veículo, estejam com as janelas fechadas, todo mundo para dentro
e isolado, né? Não pode ter aquele processo de ficar com um pé dentro do ônibus e outro pé para fora. Então por isso que é importante o sistema de detecção para alertar antes de iniciar a descarga atmosférica na frente de trabalho, para que quando chegue, todo mundo já esteja dentro do abrigo seguro. Olha, recebemos um alerta de raio com a duração de 1 hora. Pessoal, alerta vermelho, vamos nos direcionar para o abrigo seguro. Bom, acabei de ir a campo agora, fazer a verificação dos controles críticos relacionados à SPDA. Então, na frente de trabalho possui abrigo seguro, que é o ônibus. As pessoas estão capacitadas, todos sabem aonde fica o abrigo seguro. E se eu fiz algumas entrevistas e algumas pessoas conseguiram responder que quando tem um alerta vermelho, eles se direcionam para o ônibus que está na frente de trabalho, né? Onde é um documento que fala como funciona aquele controle crítico, os critérios de desempenho, as informações técnicas. Então a gente precisa ir a campo com esse homepage, olhar os critérios de desempenho e avaliar se ele está desempenhando, se está faltando alguma coisa, se tem alguma oportunidade de melhoria. Por exemplo, se a gente tem um sistema de SPDA, mas quando a gente vai em campo, a gente identifica que aquele aterramento, aquele sistema está quebrado, está danificado, significa que esse controle crítico não está funcionando adequadamente. Então, um exemplo. Pessoal, a gente vai ter outros vídeos falando de temas sensíveis, temas importantes na prevenção e aquilo que a gente aplica na descaracterização de barragens. Se você gostou desse formato, dessa conversa, desse podcast, e se você quiser participar, entre em contato com a gente. Nós estamos aqui, Romildo Cavalcante, Rodolfo Cavalcante também, e vocês já sabem o nosso endereço de e-mail, nossos telefones. E fiquem à vontade para sugerir temas. Rodolfo, por que a gente faz tudo isso? Porque segurança é assim que se faz. E nós fazemos. Isso aí, até o próximo podcast. É assim que se faz.